Essa é a pior temporada de anime dos últimos tempos. Estamos na temporada de verão e eu não consegui notar um anime que se destacaria, que seria unânime. Sempre dá pra perceber qual anime irá se destacar em cada temporada. É como se a indústria já se preparasse para transferir o público de um anime para o outro, seja através de um marketing muito chamativo, da continuação de um anime que conseguiu se destacar com uma boa história ou animação, ou da adaptação de um mangá que já se consolidou no mercado. Tudo bem que as temporadas de verão e inverno tenham tecnicamente menos animes e que as empresas geralmente não investem em seus melhores projetos nessas épocas, mas isso nunca impediu de que boas histórias, mesmo que curtas e concisas, se transformassem em grandes franquias. Então eu assisti aos primeiros episódios de boa parte dos animes desta temporada e, pra minha surpresa, animes com ideias muito boas, mas mal executadas. Também há animes com ideias não tão boas ou que simplesmente não são pra mim, mas que estão ali existindo. Por isso, neste vídeo decidi trazer os animes que possuem algum diferencial inicial que podem ter potencial e surpreender nessa temporada. Eu selecionei 2 shonens, 2 romances e um anime de comédia para destacar as qualidades que enxerguei no primeiro episódio de cada um deles. Então vamos começar por The Elusive Samurai. Hojo Tokyu, que é filho do último regente do shogunato Kamakura. Ele é uma criança pura, medrosa e muito habilidosa em se esgueirar e fugir, mas quando a figura histórica japonesa de Ashikaga Takauji trai e destrói a família de Tokiyuki, ele recebe refúgio de um sacerdote shintoísta que prevê o futuro no qual Tokiyuki, ainda com 10 anos, se tornará um herói capaz de abalar os céus. Com essa visão, o sacerdote quer transformar os defeitos de Tokiyuki em suas maiores qualidades para que esse futuro glorioso se realize. Sem sombra de dúvidas, este é o melhor anime em termos técnicos de animação desta temporada. Apresenta uma animação detalhada, com cores vivas e sequências de ações excelentes e fluidas. Para ser sincero, ele ganha pontos de atenção comigo por retratar figuras históricas. Pesquisei um pouco na internet, parece que retratará bem os eventos. Obviamente não é fiel por se tratar de um anime lúdico, mas ainda assim é uma boa adaptação que retrata um período histórico no que se propõe a contar. Ela traz um contraste interessante por ter um tom infantil e cômico, mas também cenas que beiram o gore extremamente violentas graficamente. Além disso, possui uma ideia pouco usual, na minha visão difícil de trabalhar, que é um herói cuja habilidade central é fugir. Isso leva a outro anime que também tem uma ideia pouco usual, mas que consigo pensar em infinitas possibilidades e tramas. O anime da Rússia, a Alia, às vezes conta seus sentimentos em russo, o nome em português, traz a Alisa, uma jovem bonita, filha de pai russo e mãe japonesa, que é transferida para a escola de Kuze, um jovem otaku e preguiçoso. Alisa quer ser presidente do conselho estudantil, mas é perfeccionista e sempre encontra motivos para se culpar quando algo dá errado, enquanto Kuze, apesar de aparentar ser pouco esforçado, costuma ajudá-la. Tanto Alisa quanto Kuze são bastante ousados, o que causa situações inesperadas, principalmente quando Alisa faz demonstrações de afeto por Kuze em russo. Ela acha que ele não entende, e entretanto Kuze entende tudo que ela fala. Incrivelmente, as cenas mais absurdas do anime são as que mais fazem sentido narrativamente, tanto pela personalidade dos protagonistas, que são muito espontâneas e ficam se sacaneando, o que dá uma vibe legal de jovens no ensino médio brincando. Essa é a dinâmica que torna o anime engraçado, mesclado com ecchi muito leve, que faz sentido com a personalidade e as cenas do anime. Não são cenas de echis gratuitas. Mudando de demografia, o anime de comédia intencionalmente é o mais surreal e que tem o melhor nome sem sombra de dúvida. Shika no Kokoshi no Kokoshi Tantan, acho que falei certo, tem a seguinte premissa: quando aparece uma jovem cervo pedindo ajuda, uma estudante precisa se tornar presidente do clube de cervo para evitar que as pessoas saibam que ela é uma delinquente. Esse é basicamente o resumo do resumo, mas o foco do anime não é o enredo, mas as situações absurdas, praticamente um sonho de um mundo real. Esse anime é literalmente a personificação do porquê eu gosto das animações japonesas, por dar vida a ideias e histórias que nunca seriam produzidas no ocidente. Saindo do mundo dos sonhos, vindo para o mundo mais estabelecido, History Wand and Sword, ou History a varinha e a espada, se passa em um mundo onde os magos mais poderosos têm prestígio e recebem o título de magos de Vander, e o Will é um estudante da escola de magia que sofre preconceito de estudantes e professores por não ter magia. Entretanto, ele é um guerreiro com habilidades físicas sobre-humanas a ponto de, mesmo sem magia, conseguir vencer os monstros das masmorras. Para se provar digno de subir a Torre dos Magos e se tornar um mago de Vander, ele precisa juntar o máximo de pontos da escola para cumprir a promessa que fez a sua amiga de infância. Será que um jovem sem magia conseguirá provar ser digno disso? Basicamente, esse é o enredo.
O primeiro episódio é bastante sincero no que se propõe a entregar e tem uma construção de mundo com potencial para expandir a história com outros personagens. Além disso, possui uma ótima animação com lutas e coreografias excelentes. Voltando para os romances Slice of Life, Make Heroína ga Osugeru, ou eu acho que a tradução ficou Muitas Heroínas Fracassadas, foi o que mais me surpreendeu. Nokomizu é um jovem otaku e bastante observador que se diz não ser digno de ter um romance parecido com os mangás. Ele acidentalmente assiste a sua colega de classe, Yanami, ser rejeitada por seu amigo de infância, que leva ela a criar uma amizade com Nokomizu por se sentir confortável em se abrir sobre a sua frustração amorosa, e Nokomizu acaba se aproximando mais do que o esperado. Um enredo é relativamente simples, entretanto a direção e a animação do primeiro episódio são excelentes, potencializando muito a história. Os ângulos e perspectiva das cenas e as expressões detalhadas, especialmente em uma das primeiras cenas em que Nokomizu observa as reações de Yanami ao ser rejeitada, são notáveis. As cores de fundo estão sempre em destaque, por exemplo, a sala deles parece ser sombreada por uma árvore conferindo uma iluminação verde muito presente. Em um ambiente mais aberto, como as escadas, predomina o azul. Realmente um estilo de animação que pessoalmente me agrada. De todos os animes no qual o primeiro episódio assisti, nessa temporada esses são os que mais têm potencial pra mim. Chamaram a minha atenção por algum aspecto, por isso acho que vale a pena dar uma olhada neles. O marketing dessa temporada não foi muito atrativo, por isso eles passaram batido por boa parte do público. Contudo, ainda assim possuem problemas, e por isso assisti aos episódios restantes que eles têm até o momento. Problemas esse que em alguns animes se destacam ainda mais nos episódios seguintes. O anime das heroínas fracassadas, que pra mim tem o melhor primeiro episódio, se torna o pior dessa lista. Ele se propõe a ter uma narrativa um pouco mais centrada, realista no aspecto situacional de garotas rejeitadas e de um possível amigo que futuramente irá gostar delas, o que pode gerar mais tramas à frente. Logo no início do segundo episódio, o anime torna-se um sonho de japonês otaku tarado médio. Nada muito gráfico, mas ainda assim situações absurdas com comportamentos que beiram o impossível. Situações pensadas para satisfazer o japonês médio. Já o History é o contrário, os episódios subsequentes melhoram no meu conceito. Os problemas deles são apresentados desde o primeiro episódio, ele é extremamente descritivo e muito caricato. Apesar de ser uma característica de shonen, existe uma dosagem de quanto descritivo e caricato eles são. Bons shonens utilizam esses elementos de uma maneira que faz com que o universo e os personagens não soem estranhos. Uma das primeiras cenas, o professor humilha o protagonista gratuitamente apenas para expressar que neste mundo a magia é absoluta e lança um monte de magias palifatosas sem sentido, sendo que antes tem um prólogo do protagonista que sintetiza isso. Os diálogos das cenas são um pouco incômodas e poderiam ser feitas de maneira que fizesse mais sentido e causasse menos estranheza. O diálogo realmente é um problema, ele permanece nos episódios subsequentes, mas vai se tornando menos estranho à medida que nos é apresentado o universo. O universo inicial foi um ponto que me afastou pelos elementos muito conhecidos de anime, basicamente o mundo de Harry Potter em anime, bem no estilo de Mashle, inclusive no fato do protagonista não ter poderes e ser extremamente forte fisicamente. Mas me gerou curiosidade os elementos únicos do anime, como a cortina que cobre a escola e a animação também contribuiu. São exatamente esses elementos que melhoram o anime, principalmente o surgimento dos magos de Vander, porque eu adoro personagens em organizações e muito fortes que todo shonen tem, como Hokage, Yashira, Akatsuki, etc. Tem isso nesse anime e os personagens têm um potencial de serem mais carismáticos. Não acho que vai ser um novo Kimetsu no Yaiba, mas parece divertido. Já o anime da Russa possui muito menos problemas técnicos narrativamente. Na verdade, ele começa a ir na direção mais dramática, que sinceramente eu gostei. Uma rivalidade entre Alissa e sua irmã pelo protagonista. Tem também a irmã do protagonista, que narrativamente não é um problema, mas moralmente é. Eu também não curti muito a animação. Ela não é horrorosa, mas está abaixo dos outros. O principal problema são os diálogos de cenas mais simples, que não parecem naturais. Entretanto, os diálogos surreais são os que mais fazem sentido. Provavelmente ele vai ser o anime da temporada, parece ter uma trama satisfatória e tem piadas engraçadas que se conectam com o público mais jovem, diferente do anime da Garota Cervo, que também tem uma animação mais básica, entretanto utiliza diversos recursos gráficos para as piadas. Narrativamente é o mais destoante de uma maneira boa. Literalmente conecta informações sem nexos e forma uma história que não precisa fazer sentido, o que pra mim é uma qualidade, contudo tem muitas piadas que não fazem sentido no ocidente. Pessoas que não gostam de comédias não vão entender, e pessoas que gostam podem não entender metade das piadas. The Elusive Samurai é um dos melhores animes narrativamente por ter uma boa ideia, cenas bem construídas, mas eu acho que uma das qualidades do anime pra mim pode afastar algumas pessoas, o contraste entre situações pesadas e a comédia.
Entre esses animes, este é o único para maiores de 16 anos, ainda assim parece ser o mais infantil, mesmo tendo pequenas cenas quase gore. Sinceramente, não gosto da comédia do anime, principalmente do sacerdote, mas esse comportamento faz sentido pra história. Outro problema é que eu não consegui criar uma conexão com os personagens ainda. No momento em que eu estou escrevendo isso, ele tem apenas 3 episódios, e pela qualidade do enredo e a animação, que é a melhor dessa lista, vejo o potencial para ser um excelente anime. Assistir qualquer coisa é como uma balança. Existem qualidades e defeitos, aspectos técnicos e emocionais, isso depende de pessoa para pessoa, por isso eu tentei trazer aqui um equilíbrio das informações para não criar expectativas irreais. Eu escuto e também falo sobre a indústria de anime estar saturada. Basta observar este ano e o anterior, em praticamente mais da metade dos animes das temporadas temos isekais sem diferencial, cópias da mesma história. Sinceramente, eu não acho que estamos enfrentando uma crise criativa. Nesta temporada mesmo, há animes com ideias muito boas, como Pseudorém, uma garota que cria diversos personagens para impressionar a garota que gosta. É uma excelente ideia, mas é usada para criar uma história de puro fanservice. Claramente é um anime direcionado para o público oriental, e isso faz parte da cultura deles, que, na minha opinião, é cheia de problemas. O que nos resta no momento é apenas apontar que está errado e seguir em frente. A impressão que temos da indústria audiovisual no geral está saturada é por grande parte nossa culpa. Estamos sempre consumindo informações e conteúdos em uma velocidade cada vez maior. Na época em que acompanhava mangás, não lembro de reclamar ou ver pessoas reclamando que o capítulo da semana não havia sido lançado. O anime da russa é uma ideia muito boa que poderia ser incrível se fosse melhor trabalhada. Mas o maior problema são as empresas e estúdios que prezam o lucro e a qualidade em detrimento da saúde dos autores e animadores. Então, eu não acho que a indústria de anime esteja saturada. Oi, eu sou o Forge, se você curtiu o vídeo deixa seu like e considere se inscrever no canal. Valeu!